Meus amigos, nós estamos recebendo hoje Marcelo Issa. Marcelo é advogado, cientista político e coordenador do movimento Transparência Partidária. Nós sabemos o quanto que os partidos políticos podem contribuir para o aprimoramento da democracia do país, ao mesmo tempo o quanto que os partidos podem prejudicar todo mundo, na medida em que o partido não tem transparência, não presta contas, esses partidos todos acabam não fiscalizando os seus próprios integrantes. É disso que nós vamos tratar, o aprimoramento dos partidos, porque sem eles a República Brasileira não pode ser consistente e a democracia não pode ser uma democracia de alta qualidade, de autenticidade. Marcelo, prazer enorme de estar contigo, apoiamos o seu projeto, desde logo eu quero já assinar, vou pedir para todo mundo assinar. Fala um pouco, Marcelo, deste seu projeto Transparência Partidária. O que é que nós podemos te ajudar? O que é que nós podemos te ajudar para melhorar? O que é que nós podemos fazer, Marcelo? Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, professor Luiz Flávio. É uma honra, um prazer, um privilégio falar com o senhor e com toda a sua audiência. Bom, o movimento Transparência Partidária surgiu de um diagnóstico muito parecido com o qual o senhor agora breve e brilhantemente expôs. Nós entendemos que os partidos são realmente importantes para a qualidade da democracia, mas é necessário que eles tenham transparência e prestem contas à sociedade, porque, afinal de contas, eles fazem a mediação entre a sociedade e o exercício do poder. Eles monopolizam a representação partidária no Brasil, a representação política no Brasil, e nesse sentido é muito importante que eles sejam transparentes e permeáveis aos anseios da sociedade brasileira, o que não ocorre hoje. O grupo da Transparência Partidária envolve uma série de cientistas políticos, advogados, jornalistas, especialistas nessa temática da transparência, e com esse diagnóstico de que essa discussão sobre o nível de transparência e de permeabilidade, de oxigenação dos partidos políticos encontra-se ausente das discussões aqui no Congresso Nacional, eu falo com vocês diretamente da Câmara dos Deputados, e também ausente de grande parte da opinião pública, da mídia, que pouco vem se atentando à necessidade de se incrementar os níveis de transparência e de oxigenação nos partidos políticos brasileiros. Então, esse grupo de especialistas, cidadãos engajados, ativistas, vem estudando essa questão há mais de 6 meses e conseguiu chegar a um conjunto de propostas muito específicas, muito concretas, para incrementar o nível de transparência e de permeabilidade dos partidos políticos, fazendo com que eles se adequem à realidade do século XXI, com que eles possam prestar contas de forma mais transparente e mais automatizada, digamos assim. Acho que terei a oportunidade de detalhar isso para o senhor e para os ouvintes. Então uma coisa, por que nós temos o direito de saber tudo da vida dos políticos? Quanto que os partidos estão gastando do nosso dinheiro por ano, Marcelo? Quanto? Veja bem, no ano passado, o fundo partidário transferiu aos partidos políticos mais de 800 milhões de reais de dinheiro público. Isso. E os partidos prestam contas para o Tribunal Superior Eleitoral apenas uma vez ao ano, ainda em formato físico, professor. Ainda são papéis que são enviados apenas uma vez ao ano para o TSE, não há padronização dessa prestação de contas. É claro que existem regras do Conselho Federal de Contabilidade que precisam ser observadas, mas cada partido presta como bem entender as contas ao Tribunal Superior Eleitoral, de modo que é impossível fazer comparações. Mesmo assim, nós fizemos um estudo e encontramos uma realidade bastante desafiadora, para não dizer preocupante. Tá, Marcelo, qual a alternativa para esta forma de prestação de contas? Como nós teríamos uma prestação de contas do século XXI? Qual a alternativa? Nós estamos propondo que exista uma legislação que obrigue os partidos políticos a publicarem de maneira automatizada, online, nas páginas de internet dos partidos políticos, a contabilidade dessas instituições,
mantendo-as atualizadas e seguindo padrões de detalhamento e de especificação dos gastos e do uso que esses partidos fazem dos recursos públicos. Tá, Marcelo, no item renovação constante do poder, renovação dos próprios partidos, chance para novas lideranças, eles não dão, os velhos caciques ocupam todos os espaços, ocupam televisão, ocupam fundo partidário, não dá chance para novas lideranças. Qual a ideia que nós temos aí para renovar permanentemente esses partidos políticos ultrapassados, neocolonialistas, coisas do século XIX e do século XX? Veja, professor, nós fizemos um estudo com base na composição dos diretórios e executivas nacionais de todos os 35 partidos nos últimos 10 anos. E concluímos que houve uma taxa média de renovação de apenas 25%. Isso significa que 75% dos dirigentes partidários são os mesmos nos últimos 10 anos. É claro que existe um ranking, alguns partidos têm índices de renovação mais altos, outros mais baixos. Mas um partido determinado, nesses últimos anos, por exemplo, não trocou nenhum dos seus integrantes dos órgãos de direção. Então nós propomos a limitação no tempo de mandato. É urgente que se limite o tempo de mandato dos dirigentes dos partidos. Partido político não pode ter dono. O partido político tem, embora seja uma pessoa jurídica de direito privado, cumpre a função social talvez mais importante no seio da sociedade, que é justamente fazer a mediação entre a comunidade, entre a coletividade e o poder político. Portanto, é necessário que haja uma renovação entre os integrantes do corpo dirigente dos partidos. Tá, Marcelo, o que vocês já constataram de compra de horários políticos, partidos de aluguel, toda essa vergonha que a gente tem visto por aí? O que vocês já constataram concretamente e como nós vamos poder evitar isso, Marcelo? Nós fizemos um levantamento com base nas prestações de contas dos 5 maiores partidos em termos de representação aqui na Câmara dos Deputados. Embora seja muito difícil fazer esse tipo de trabalho, porque quem tiver a curiosidade de acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral poderá constatar que são fotografias de papéis que os partidos enviam uma vez ao ano sem padronização nenhuma, como eu dizia antes. Mas mesmo assim, nós fizemos um esforço de detalhar e desmembrar todas essas prestações de contas e verificamos que, por exemplo, um determinado partido, no ano de 2015, alocou 41 milhões de reais numa rubrica chamada manutenção da sede dos serviços do partido. O que significa isso, professor? Qual foi o uso que esses recursos tiveram? Claro. Não é possível saber hoje em dia, porque não há detalhamento, não há padronização. Então, o dinheiro, por exemplo, transferido para as fundações. Cada partido, não sei se os nossos ouvintes têm conhecimento, constitui uma fundação para fazer estudos, formação política. E a forma como o partido presta contas sobre essas instituições menciona simplesmente transferência para a fundação. E são milhões de reais transferidos para essas fundações. E hoje nós não temos condições de saber qual o destino desses recursos, dinheiro público. Milhões e dinheiro público, leia-se, Marcelo. Dinheiro, então, nosso, que eles estão usufruindo e gastando e muitas vezes comprando avião para cá, avião para lá, um luxo, um conforto danado. Marcelo, você também propõe um comitê de ética dentro de cada partido. É isso mesmo? Essa é a ideia? Exatamente, professor. Recentemente, acredito que nessa semana ainda, houve a veiculação de uma notícia dando conta de que, embora os grandes partidos que estão envolvidos na Operação Lava Jato tiveram dezenas de integrantes denunciados na Operação Lava Jato, estejam praticamente desmoralizados perante a opinião pública, mesmo assim, não houve qualquer procedimento no âmbito interno dos partidos contra essas pessoas denunciadas no âmbito da Operação Lava Jato. Apenas o PT denunciou ou tomou providências administrativas, interna corporis ao partido, contra 2 integrantes que, inclusive, já haviam pedido desfiliação. Em relação a todos os outros, não houve qualquer procedimento apuratório dentro dos partidos. Ou seja, essa realidade precisa mudar. Perfeito, perfeito. Veja agora a situação, por exemplo, de Aécio Neves, para citar Aécio Neves. Poderíamos citar Gleisi, poderíamos citar o próprio Temer, vários
eles não tomam providências de punições internas e vão deixando, empurrando com a barriga e gastando o nosso dinheiro que é o fundo público. Marcelo, qual é o movimento? Como é que nós poderíamos aderir? Qual o projeto que você está buscando assinaturas? Qual o projeto? A minuta do projeto está no site transparenciapartidaria.org e, além disso, nós fomos selecionados por uma ferramenta de alto potencial chamada Mudamos. É um aplicativo para smartphone desenvolvido pelo Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que arquitetou um sistema muito interessante de coleta de assinaturas para apoio a projetos de lei. Nosso projeto consta desse aplicativo, basta que o nosso ouvinte acesse o app pelo seu smartphone, baixe essa ferramenta e assine o projeto. Isso, então bacana. A assinatura do projeto, então, é junto com o Mudamos. Mudamos que, inclusive, já tem outros projetos. Eu já fiz divulgação aqui. Eu já assinei, já participei de outras iniciativas populares. E agora, então, olha, transparenciapartidaria.org. Aí, então, já se pode baixar o aplicativo do Mudamos e assinar e aderir a esse projeto de exigência de transparência nas contas, mais claridade de tudo isso, o que eles andam fazendo com o nosso dinheiro, é uma comissão de ética, controle externo dessas contas, é isso que o seu projeto está visando, esse é o propósito, tá certo? Exato, professor, porque nós temos o diagnóstico de que não importa o sistema de financiamento eleitoral. É claro, todos concordam que é necessário dinheiro para fazer política, é necessário dinheiro para fazer campanha, é necessário dinheiro para manter a democracia. Não sejamos ingênuos em achar que não. O problema é que não importa se esse dinheiro será público ou privado, se será privado e público, se não houver transparência e fiscalização, nós ainda teremos grandes chances de verem se repetindo essas promiscuidades que existem entre os interesses privados e o interesse público. Perfeito. Marcelo, maravilha, já sou um adepto, já estou aderindo, já estou assinando, vou pedir para os nossos seguidores também assinar, vamos lutar por esta ideia, é importante, isso aqui é renovar a democracia brasileira, e cuidar da democracia é cuidar do próprio país. Um país com a democracia venal, como a que nós temos hoje, fraca, nós não vamos construir um Brasil que nós queremos, um Brasil gigante, um Brasil potente. Já estou aderindo, Marcelo. Gostaria apenas de chamar a atenção para o seguinte, professor. Nós vemos que muita gente está, com toda razão, muito decepcionada com os partidos políticos. No entanto, sempre que nós pensamos um projeto de nação, um projeto para o país, isso precisa ser feito coletivamente. E não importa o nome, se vai chamar partido, se vai chamar movimento, sempre será necessário que um grupo de pessoas se reúna para pensar os rumos do país. Do contrário, nós teremos cada pessoa com um rumo, cada pessoa com um projeto, e será muito difícil de implementar isso. Portanto, é necessário reformar as instituições que nós temos. Se nós queremos mudar a política, nós precisamos reformar os partidos. Perfeito, concordo plenamente. Inclusive, Marcelo, também reformar as nossas instituições jurídicas, instituições do século XIX e do século XX, essa história do TSE que não reconhece aquelas provas e não caça uma chapa vergonhosamente criminosa, nós precisamos dar uma oxigenada geral, mas sua contribuição é muito importante, Marcelo. O senhor sabe, professor, que o TSE tem como atribuição, como eu disse, fiscalizar as contas dos partidos. Isso. No entanto, o último ano que o TSE deu conta de analisar foi o ano de 2011. No ano passado, as contas quase prescreveram. O TSE não tem conseguido desenvolver esse trabalho a contento. Eles fizeram uma força-tarefa no ano passado e conseguiram analisar, mas por pouco não conseguiram fazê-lo. Em 2013 ou 2014, simplesmente as contas prescreveram, não foram analisadas. Nós entendemos que o TSE deve ser fortalecido, se falta estrutura, se falta capacitação, se falta gente, tudo isso deve ser providenciado. Mas as contas precisam estar abertas na internet para que a sociedade, a imprensa, os próprios filiados aos partidos políticos que têm interesse em ver o dinheiro que é transferido para as agremiações nas quais acreditam, bem utilizado, possam todos estes
ajudar nesse processo de fiscalização e de controle social dessas instituições tão importantes para a democracia. Perfeito. Concordo plenamente. Marcelo, parabéns pelo que você está fazendo. Vamos divulgar amplamente isso daqui. Vamos juntar mais assinaturas. Temos que ter mais assinaturas para esse projeto aí. Muito importante isso, Marcelo. Parabéns. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Compartilhem este nosso vídeo. Vamos curtir aqui nossa página. Nós estamos juntos e domingo, 25, 10 da manhã, na Paulista, 17, 7 e meia, vamos estar discutindo todos esses projetos, inclusive eleição indireta, um representante da sociedade civil como candidato da sociedade civil. Vamos debater tudo isso, se vamos para a rua, não vamos para a rua. Domingo, 25, 10 da manhã.